Quando a gente fala em prevenção, é um tema que está muito na moda, né? Hoje a longevidade ela está aumentando muito no nosso país. Nós estamos vivendo cada vez mais. Então é importante que a gente consiga viver mais e viver bem, com saúde, com qualidade de vida e com toda a possibilidade de exercermos a cidadania, tudo. Eu acho que hoje nós vamos estar conversando sobre os cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde, com as prevenções que a gente possa ter para ter essa vida mais saudável, né? É o que acho que todos nós buscamos aí, ter uma vida social, uma vida saudável, que a gente possa usufruir do que a vida nos oferece, né? Então, todos os nossos colegas aqui já foram apresentados. Eu acho que a gente vai passar a palavra para cada um deles, para eles exemplificarem, né? Nos darem dicas, nos darem orientações sobre os cuidados que nós devemos ter em relação à nossa saúde, observar os problemas, quando nós podemos ou devemos procurar um atendimento médico, saber o momento exato, não deixar passar um problema, para cada problema ser resolvido da melhor maneira possível. Eu acho que, pela mesa, vamos começar pelas damas, né? A nossa fonoaudióloga, a Ana Paula, ela vai falar um pouquinho com a gente sobre a parte auditiva, que eu acho que é uma parte de extrema importância, que são cuidados que nós devemos ter para que a gente consiga ouvir melhor, entender melhor as coisas e o mundo. Eu passo a palavra à Ana Paula para falar de alguns cuidados que nós devemos ter em relação ao nosso aparelho auditivo. Boa tarde, queria agradecer muito o convite, né? Nós trabalhamos ali no Hospital Autocentro, fazemos exames auditivos, e pensando em prevenção, né, a gente tem que lembrar que a nossa audição é muito importante. E precisamos cuidar muito dela no sentido de evitar lugares muito barulhentos. Hoje, o fone de ouvido, o excesso de fone de ouvido está muito exacerbado. Se a gente usa demais, diminuir um pouco o uso diário dele. Temos hoje muito envolvendo a audição, a ototoxicidade, o excesso de remédios, medicamentos, que a gente também deve prestar muita atenção nisso. E às vezes, o que também envolve é o convívio com as pessoas em casa. Fala uma vez, pede para repetir, a pessoa não entende. Às vezes, a gente tem uma pessoa que pergunta várias vezes, a televisão está muito alta. Quando a gente tem uma pessoa assim, a gente já pode prestar atenção que pode ser um começo de uma perda auditiva. Então, é preciso a gente avaliar. Existe um exame auditivo que a gente faz para a gente poder acompanhar e diagnosticar se já está a tempo de colocar o aparelho auditivo. O aparelho auditivo hoje estão bem modernos, coloca-se conectividade com o celular, a pessoa consegue escutar já com as mídias do telefone direto no aparelho auditivo, controlar volume pelo celular. Então, hoje, no mercado, a gente tem muita tecnologia envolvendo a readaptação quando precisa com o aparelho auditivo. Então, temos que prestar atenção na família mesmo, se tem uma queixa, para poder prevenir e poder sempre também adiantar, né? Já está com a queixa, vamos lá, faz o exame, vê como que está esse grau, se já é caso para colocar um aparelho auditivo, para melhorar o convívio social, porque às vezes a pessoa acaba se isolando, né? A gente tem muita preocupação também da falta de audição com a demência. Então, a preocupação de não ter a parte auditiva bem estimulada pode acarretar, sim, muitos problemas, né? Então, sempre prevenir no sentido de ter alguma queixa, procura sempre um otorrino, procura sempre uma fonoaudióloga para poder fazer essa avaliação. Acho que seria mais ou menos isso. Depois a gente vai abrir para perguntas, né?
Tá bom. Então, assim, eu vou passar a palavra agora ao Dr. João Pazini. Ele vai falar agora um pouquinho dos cuidados em relação às doenças neurológicas, os acidentes vasculares cerebrais, os famosos AVCs. Quais são os cuidados, o que a gente deve evitar, quais são os cuidados realmente que a gente pode ter para evitar esse tipo de problema? Boa tarde a todos. Um prazer muito grande participar dessa palestra aqui junto com os colegas e agradeço o convite da comissão organizadora. A gente sabe que a importância da gente prevenir e os cuidados da saúde, eu queria dividir esses cuidados no pré-pandemia e no pós-pandemia. A gente sabe que no pré-pandemia as doenças já existiam, no pós-pandemia elas ficaram muito ocultas, muito subdimensionadas por conta do isolamento social que a gente teve. E, no pós-pandemia, o que a gente viu, até durante a pandemia, um aumento muito grande da doença chamada depressão, ansiedade e depressão. E, junto com a ansiedade e depressão, veio junto também a piora da obesidade, a piora do descontrole da hipertensão. E, praticamente, pelo sedentarismo, a gente viu que o isolamento social contribuiu para o aumento do sedentarismo. Então, todas essas doenças estão relacionadas, a piora dessas doenças está relacionada diretamente ao AVC isquêmico, que a gente vai falar mais, e, principalmente, o Dr. Laércio deve colocar também em relação ao infarto agudo do miocárdio. Controlar os fatores de risco para o AVC é fundamental. Fundamental que você controle a hipertensão, controle a obesidade, controle o fumo, se abstenha do fumo, se abstenha de hábitos não saudáveis, a alimentação é fundamental. E, passando um pouco pela obesidade, a obesidade hoje é um problema de saúde pública nos países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos, Brasil. A obesidade está ligada a vários fatores de risco que vão implicar na incidência maior do AVC e, propriamente, do infarto agudo. O AVC, tanto o AVC como o infarto, sem querer entrar na área do Dr. Laércio, mas são reflexos da doença chamada aterosclerose, que é o entupimento dos vasos, que ele ocorre por vários fatores de risco, né? Alguns deles eu já citei. E essa aterosclerose, interessante colocar para vocês que ela vem lá desde a infância e só vai se manifestar na idade adulta, quando o indivíduo ele praticamente turbina os fatores de risco, ou aumenta os fatores de risco em relação, principalmente, à obesidade e à alimentação inadequada. Eu lembro que, quando comecei a fazer medicina, um professor de anatomia, professor Walter Maffei, da Santa Casa de São Paulo, em autópsia de crianças, ele já notava alteração, aterosclerose em vasos, não obstrutivo, logicamente, mas já notava aterosclerose em vasos de criança de 2 anos de idade. Então, o que acontece que depois dos 30, 40, 50 anos? Os fatores de risco eles vão influenciar para que você tenha, então, a doença. E o AVC, ele, quando não mata, ele debilita. Aqui em Londrina, hoje, a gente tem uma possibilidade de tratar o AVC nas primeiras horas, que a gente chama de horas de ouro, que nada mais é do que usar o trombolítico para dissolver o coágulo, quando o coágulo é responsável pelo AVC e ele é responsável pela grande maioria dos AVCs isquêmicos. Arritmia cardíaca, formação de coágulo dentro do coração, o coágulo vai para a cabeça e aí você tem o quadro de AVC. Então, é fundamental que você controle todos os fatores de risco, é fundamental que você faça exercício físico, e falando também sobre exercício, hoje o exercício físico ele deve ser feito em qualquer idade, para qualquer paciente, para qualquer doença. Logicamente, ele deve ser dimensionado para a capacidade funcional de cada paciente. O que a gente vê hoje em relação ao exercício é que muita gente está fazendo exercício em academia de maneira totalmente
errada, né? Errada no sentido de impor muita carga, de impor muito peso, muita carga, ela causando lesão muscular e causando problemas articulares severos, e aí vai cair na mão dos nossos amigos aqui, ortopedistas, né? Então, isso aí é o recado que eu queria deixar, é que importante é cuidar do fator de risco, a alimentação é fundamental, hábitos saudáveis. Muita gente chega no nosso consultório e vai fazer o check-up, o famigerado check-up. E aí o paciente é obeso, ele já tem uma hipertensão leve, ele já tem hábitos ruins de vida, e aí faz os exames, estão relativamente bons, ele acha que não deu nada, eu estou bem, não vou ter nada. Vai ter em alguma hora da vida, ele vai ter, se ele não cuidar de mudança do hábito de vida. É fundamental a mudança de hábito de vida para hábitos mais saudáveis e principalmente atividade física. Só queria colocar que isso também, tudo isso que eu falei não é suficiente. Suficiente também é você cuidar do seu equilíbrio emocional do dia a dia. Isso é fundamental para o seu trabalho, para a sua convivência familiar, para minimizar o seu estresse. E, por último, cuidar da parte espiritual, que pouca gente pensa, pouca gente está envolvida nisso, mas a parte espiritual, a fé, a crença de cada um, seja ela qual for, é muito importante também. Então, é mais ou menos isso que eu queria deixar, e depois a gente abre para perguntas também. Muito obrigado. Vamos passar a palavra aqui ao Dr. Laércio. Eu acho que assim, os cuidados, eles se interagem muito, tanto da parte cardiológica quanto da parte neurológica. São doenças que têm uma relação muito próxima, né? Elas vêm dos mesmos cuidados e, às vezes, dos mesmos problemas, né? A hipertensão, o diabetes, a obesidade. Então, só para complementar, eu acho que quais são os cuidados, né? Quais são as prevenções que a gente pode ter em relação a isso? Palavra do Dr. Laércio. Obrigado. Boa tarde a todos. Agradecer à comissão organizadora pelo convite, né? Dr. João, acho que já facilitou bastante a minha... porque realmente os cuidados, como o Dr. Motoca falou, são os mesmos, porque a doença é a mesma, porque é o depósito de gordura, depósito de colesterol nas artérias, isso que faz parte do envelhecimento, acho assim, em um momento ou outro, se a gente fizer algum exame, a gente vai ter, né, depósito de colesterol nas nossas artérias, um pouco mais, um pouco menos, e tudo assim, tudo depende do estilo de vida que o Dr. João falou, né? Por exemplo, tem pacientes que vão ter problemas com 80, 90 anos. Por quê? Tiveram uma vida mais tranquila, mais saudável, se cuidaram. Outros pacientes, né, com 40 infartam. Então, tudo depende do estilo de vida. Então, é uma questão mesmo de opção. Todo mundo já ouviu falar, né? Todo mundo está cansado de saber. Tem que fazer dieta? Tem. Todo mundo sabe, não vou falar para vocês, não pode, não deve. Todo mundo sabe, né? Igual aquele paciente que chega lá, né, os pacientes com obesidade, você pergunta para ele, mas você come? Nossa, doutor, eu como tão pouquinho. Né? Come pouquinho, ele acha que come pouquinho. Né? Eu tive um paciente só que foi bem honesto. Ele falou assim, doutor, eu como demais. Assim, só que eu não tenho tendência a engordar. Ele tinha, acho que, uns 150 quilos e tinha 1,60 m. Eu falei, mas como que eu não estou te entendendo? Como você... Né? Ele falou assim, se o senhor visse o quanto que eu como, eu iria pesar uns 250. Ele falou. Então, realmente, tudo depende. Nada não pode, mas tudo com moderação. Né? E os cuidados do coração, acho que são isso. A gente que vive muito em hospitais, por exemplo, hoje de manhã mesmo... A idade hoje não é um fator que nos... Depende muito da cabeça da pessoa, da atividade que a pessoa tem. A gente pensa muito... A pessoa, às vezes, tem 90 anos, né? Nós foi implantado marca-passo em 2 pacientes, um de 93 e 94 ontem. Né? E um desfibrilador num paciente de 22 anos. Quer dizer, assim,
Tudo depende. Qual a idade? Não tem. Esses dois de 93 anos, eles são independentes, né? Um deles dança, vai dançar, que deve ser uma delícia, né, nos grupos. Então, assim, a idade não é. A idade depende do que você tem, do que você do objetivo que você tem. E os cuidados, acho que são isso. Todo mundo sabe, né? Não pode comer lá um docinho? Lógico que pode, né? Tá? Se você perguntar a qualquer um dos médicos, que come, não tem, né? Então, assim, ter cuidado, ter moderação e ter muito cuidado, né? Porque o que a gente vê realmente a atividade física é fundamental. É fundamental. Por quê? Porque às vezes o pessoal pergunta assim: olha, eu não melhoro o colesterol, eu faço exercício. Não é, porque o exercício é uma coisa ao longo do tempo. E é fundamental, porque a musculatura é o nosso coração periférico, principalmente a musculatura das pernas. Então, é fundamental, porque assim como o exercício trabalha o músculo, a doença do coração, a doença do cérebro, está ligada muito aos vasos sanguíneos, né? Todas as vezes que a gente faz exercício, o vaso dilata, depois ele volta ao normal. E a gente tem, na parede do vaso, a gente tem músculo lá. Então, ele dilata, e esse treinamento faz com que o vaso demore mais para endurecer, que com a idade ele vai perdendo essa elasticidade. Aí que aparece a pressão alta e surgem as doenças, né? Tudo isso que foi falado, lógico, parar de fumar, tudo isso faz parte de um conjunto de cuidados, né? E acho que cada um tem autonomia, mas a idade, ela realmente depende muito dos cuidados que cada um tem. Acho que depois a gente vai conversando um pouquinho mais. Obrigado, doutor Laércio. Vou passar a palavra agora ao doutor Maurício Kanashiro. Está mais na minha área, conheço mais do que as outras coisas. Eu acho que, quando a gente fala do envelhecimento, os traumas, os acidentes, eles se tornam problemas muito comuns. As quedas, né, os tropeções, as fraturas, a osteoporose, as dores. Eu acho que, como o Dr. Laércio falou, isso faz parte do envelhecimento. E como evitar todos esses problemas? Eu acho que os cuidados são necessários, como para todas as patologias, sejam elas auditivas, cardiológicas, vasculares e ortopédicas também. Então, doutor Maurício, puder falar um pouquinho para a gente de alguns cuidados. Estamos falando em prevenção na melhor idade, então vamos poder dizer alguma coisa a respeito disso. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite da organização por poder estar aqui falando alguma coisa para vocês sobre a parte ortopédica, principalmente voltada à terceira idade. A Associação Suíça de Ortopedia classifica os seres humanos em 5 categorias: a primeira infância, a segunda infância, a idade adulta, a idade meio velha e a idade bem velha. Mas eu vou seguir aqui a classificação de um americano, Tim Brothers, que classifica em 3 categorias: a infância e adolescência, que vai até os 19 anos, a idade adulta, que vai de 20 a 59 anos, e os idosos a partir dos 60 anos, aí até o fim da vida. Baseado nesse critério, o Brasil tem hoje 31 milhões de idosos. É muita coisa, gente, para a população nossa. Mais de 15% da população nossa é considerada idosa. E, com o avanço da medicina, e da tecnologia, a longevidade está cada vez mais alongada. Tanto é que nós temos
uma população considerável de pacientes acima de 100 anos. Os pacientes considerados idosos têm vários aspectos a serem analisados. Se nós pegarmos os países desenvolvidos, como Noruega, Mônaco, Suíça e outros mais, a longevidade está mais avançada. Enquanto que, como exemplo, em 96 países estudados, o centro-africano, país de Chad, a idade média é de menos de 50 anos. Então, o Brasil encontra-se numa situação não muito agradável. Está em 58º lugar. Então, alguma coisa tem que ser feita no âmbito familiar, para quem tem condições, e por parte da saúde pública, tem que ser pensada, de alguma forma, que a assistência médica, ortopédica, no caso, seja mais eficaz. Passando, então, agora a falar propriamente da osteoporose, é uma situação em que, com o passar da idade, vai começando a existir a descalcificação óssea, isto é, perda de massa óssea, e também perda de massa muscular. O indivíduo vai perdendo a força muscular, consequentemente, a atividade física dele vai diminuindo, e isso vai refletir na perda de calcificação óssea. O que isso pode trazer de consequência? O número de fraturas vai aumentando. E isso torna-se um problema de saúde pública. Eu não tenho a estatística brasileira, mas eu procurei ver a estatística americana, que no pré-pandemia de 2 anos, 2015 e 2016, está certo que a população deles é maior que a nossa, mas houveram em número de fraturas de fêmur, de punho e de coluna em torno de 900 mil fraturas. Isso contando as internações e os atos cirúrgicos. Há um custo de 15 a 18 bilhões de dólares, que é muito dinheiro. Para aqueles cuja família tem condições de fazer o tratamento em caráter particular, está resolvido. Mas para aqueles que dependem de saúde pública, principalmente aqui no Brasil, o problema torna-se mais sério. Nós temos na rede hospitalar pública nossa, paciente internado há mais de 30 dias esperando por um tratamento cirúrgico. Então, é uma coisa que os governantes têm que pensar. Não sei se chegou lá esse tipo de preocupação, mas nós que vivemos o dia a dia da ortopedia, estamos observando isso. Bom, não vou entrar em mais detalhes. Alguma dúvida que vocês tiverem, a gente vai conversando. Ok? Obrigado. Eu acho que a prevenção é o melhor dos caminhos, né? Tem o dito popular, é melhor prevenir do que remediar. Então, como o Dr. Maurício falou agora no final, um tratamento de uma doença em qualquer uma dessas áreas, ele é muito mais difícil, ele é muito mais caro financeiramente e nem sempre
é possível de uma correção total. Então, evitar esses problemas, eu acho que é extremamente fundamental. Então, eu acho que a gente tem aqui 4 especialistas aqui em cada uma dessas áreas. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso exatamente nesse tipo de palestra para tirar dúvidas, né? É claro que todo mundo sabe que tem que fazer exercício, tem que ter uma alimentação adequada. Eu acho que isso é uma coisa que já está mais do que discutida, falada, quais são os cuidados básicos, esse tipo de coisa. Mas aqui a gente também está para tirar algumas dúvidas de vocês. Eu acho que cada um que está aqui está buscando uma informação diferente, um cuidado diferente, o que eu posso fazer de mudança na minha rotina de vida para poder estar melhorando a minha saúde até o final da vida, nos próximos 5, 10, 15, 20, 50 anos, aqui nós vamos ter direito, né, daqui para frente. Então, eu queria, primeiramente, abrir se a plateia tem algum questionamento, alguma pergunta para qualquer uma dos nossos colegas aqui. Eu acho que essa interação é mais importante, eu acho que vai trazer mais benefícios se a plateia também interagir com a gente, fazendo essas perguntas, tirando as suas dúvidas. Qual é aquele problema que fica agoniando o coração de cada um de vocês? Eu acho que a gente está aqui para tentar solucionar essas dúvidas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não fiquem tímidos. Nós já não estamos mais na idade de ficar tímidos. Eu acho que a gente tem que tirar dúvidas agora. A gente tem que aproveitar com calma o resto da vida. Boa tarde. Eu queria saber se a questão da osteoporose, ela não se reverte, mesmo você tratando, tomando cálcio, uma dose, assim, que eu acho até exagerada, que eu tenho tomado, e não melhora a minha osteoporose. Não existe nenhuma perspectiva, mesmo tomando cálcio o tempo todo? O ser humano, o corpo humano é uma máquina. E como qualquer máquina, ela envelhece. O que se tem hoje em termos de arsenal terapêutico, ele ajuda a retardar o envelhecimento. E, na medida do possível, que não é muito, diminuir a osteoporose que a pessoa tem. Mas 100% não existe nenhum remédio que faz milagre. Associado à medicação anti-osteoporótica, boa alimentação é importante, atividade física é importante, e tudo que se for fazer em relação a tratamento medicamentoso tem que tomar cuidado, porque senão pode prejudicar outros órgãos. Então tem que ser bem orientado pelo médico que está tratando da senhora. Ok? Acho que só complementando o que o Dr. Canachê falou, é isso. Acho que o tratamento não vai trazer o osso normal, natural, do que a gente tinha quando tinha 20 anos. Eu acho que a primeira intenção do tratamento é não deixar piorar a osteoporose, né? Não deixar que a doença evolua. Conseguindo isso, a gente faz uma manutenção, tentar recuperar um pouco da qualidade óssea. Mas essa perda não aconteceu do dia para a noite. Ela vem acontecendo ao longo de toda a vida, são vários anos. Ela vai aparecer só no final da vida, depois dos 50, 60 anos. Então, querer recuperar 60 anos de perda em 5 anos de tratamento não é possível. Então, muitas vezes, a gente não consegue esse resultado que a senhora gostaria que o seu osso tivesse aquela qualidade dos 20, 30 anos. Mas, como o Dr. Maurício falou, a nossa máquina envelhece. Olá, boa tarde. Meu nome é Maria Luísa. Eu tenho uma dúvida aqui sobre corrida. Eu participo, faço corrida há mais ou menos uns 10 anos que eu treino corrida. Eu gostaria de saber se, na minha idade, se eu continuo correndo, se a corrida tem mais benefícios ou mais malefícios. Embora eu faça musculação,
Então, eu tenho essa preocupação se eu devo continuar ou não. Qual é o exercício ideal? Aquele exercício de uma corrida, de uma caminhada? A gente deve, até que ponto, se esforçar? O que é o mínimo necessário? O que a gente pode estar buscando do nosso exercício? Eu acho que assim, eu sempre falo para o paciente, o exercício ideal é aquele que a gente faz. Começa por aí. Não tem um melhor exercício, mas aquele que a gente costuma fazer. Mas o que seria o mínimo que a gente precisa para ter uma saúde cardiológica, tudo? E acho que daí, passar depois para o Dr. Kanashiro, exatamente isso, né? Até que ponto esse exercício mais vigoroso é benéfico ou ele atrapalha? Né? A gente tem até que ponto a gente vai fazer uma corrida, vai correr 5, 10, 15, 20 quilômetros. Opa, eu já estou numa idade que correr 20 quilômetros é muito, eu tenho que correr menos. Acho que isso é uma coisa importante para a gente colocar. Bom, vou responder do ponto de vista cardiovascular, depois os ortopedistas podem falar do ponto de vista ortopédico, né? O exercício físico, ele é o que a gente chama de curva em U. Se você faz muito pouco, é ruim, porque você está mais sujeito a ter doenças. Mas o exercício exagerado também é ruim. O atleta de alta performance, ele deixou de ser um exemplo de saúde, né? Pode ver o número de atletas que tem lesões musculares, e do ponto de vista cardiovascular, o exercício físico intenso ele aumenta a chance de o indivíduo ter arritmia, né? Do ponto de vista de corrida, especificamente, você perguntou, eu acho que você está fazendo certinho, fazer musculação é importante, né? Tá? Mas acho que as corridas de muito longa duração, eu entendo que é um desafio. Você fazer uma maratona pode ser um desafio que você queira fazer, mas do ponto de vista de saúde, não traz um grande benefício, eu diria para você, né? É um esforço exagerado. Isso tem trabalhos mostrando que maratonistas, a gente dosa uma enzima no infarto que chama troponina, que ela aumenta quando o paciente infarta, né? Dosaram de atletas pós-maratona, essa enzima ela aumenta. A gente só não sabe se isso é por lesão do coração ou se aumenta muito o fluxo e isso acaba aumentando. De qualquer maneira, tem um professor americano que ele fala, se você tem um amigo que faz maratona, fala para ele, faz uma meia maratona, que eu acho que é melhor para você, né? Então, eu acho assim, tudo é um objetivo. Acho que corridas de 5, de 10 quilômetros são corridas boas, que eu acho que fazem muito bem para a saúde. Entendo que meia maratona é uma meta que alguns têm, a maratona só se for encarado como um desafio, isso que eu diria, né? Mas o exercício exagerado, acho que não, como o doutor João falou, né? A gente vê muita gente trabalhando em academia para ficar, toma medicamento, toma uma série de medicações para ficar bombado, né? Para ficar, isso com certeza não é saudável, né? Do ponto de vista ortopédico, o doutor Maurício pode. Desculpe, quantos quilômetros a senhora corre por... E qual a frequência com que a senhora corre? Eu estou correndo 3 vezes na semana, 5 quilômetros. Aproximadamente 5 quilômetros. Isso não te traz cansaço físico? Não. Não. Não, na ortopedia existe um ditado que fala o seguinte: esporte de alta performance é inimigo da saúde, é inimigo das articulações, principalmente joelho, tornozelo e coluna. Então, é possível que essa quantidade que você corre, nesse momento, esteja fazendo bem para você. Não é tão proibitivo, não é uma maratona. Mas tem que tomar cuidado, porque a idade vai avançando
e a resistência e a força física vai diminuindo. Isso não tem remédio. Ok? Boa tarde. Boa tarde. Só um minutinho, só o Dr. João está querendo complementar também. Só complementando, muita gente me pergunta qual que é o melhor exercício físico que eu posso fazer. E acho que os colegas já colocaram, eu acho que o melhor exercício que você pode fazer, na terceira idade principalmente, é o exercício que não causa impacto. E qual exercício que não causa impacto? A natação, por exemplo, que é um exercício maravilhoso, é um exercício que te dá um excelente condicionamento físico, e muita gente, na terceira idade, se sente muito bem com a hidroginástica. A hidroginástica ela relaxa bastante, ela traz um benefício muito grande, principalmente para a terceira idade, e para outras idades também. A gente pensa que hidroginástica é exercício para velho, não é. Eu fui fazer exercício na hidroginástica, no lugar que eu moro, lá no condomínio que eu moro, e eu vi que é bastante puxado, e eu não consegui, de primeira mão, acompanhar o pessoal mais idoso. Então, é um exercício interessante, não causa impacto, e que traz um grande benefício. Em relação à corrida de impacto, eu sempre gostei de corri mais de 30 anos, hoje eu tenho problema nos 2 meniscos, e eu não aguento correr 1.000 metros. Então, o que eu faço, então? Eu caminho, consigo caminhar 10 quilômetros, mas não corro 1.000 metros por conta de lesão de menisco nos 2 joelhos. Então, o melhor exercício, eu acho que é o exercício que não traz impacto, só para complementar. Boa tarde. Só para complementar, esqueci de falar. Foi feito um estudo na Universidade de Lyon com corredores quenianos, que ganha tudo quanto é maratona e meia maratona. 100% dos atletas corredores de alta performance do Quênia têm artrose de joelho. Muitos estão em cadeira de rodas. E todo ano você pode ver que ganha maratona de São Paulo aqui no Brasil. Para ganhar um pouco de dinheiro, né? E a saúde, onde fica, né? Boa tarde, meu nome é Gilmar. Eu queria saber sobre o AVC, o acidente vascular cerebral. Quando que ele ocorre, como que nós, seres humanos, podemos perceber que isso está ocorrendo, e o que podemos fazer para que isso possa se prevenir? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Geralmente ele aparece com algum tipo de alteração cognitiva, o indivíduo começa a queixar de dor de cabeça, às vezes relacionado a um pico hipertensivo, a pressão aumentou, e muitas vezes ele já começa a falar de maneira estranha, que a gente chama de dislalia, ou dificuldade de articulação das palavras, que a gente chama de disartria. São alguns sinais. Outros sinais, a alteração motora, né? O indivíduo não consegue ficar de pé, ele tem problema de equilíbrio, ele perde força muscular de um lado do corpo ou em alguma parte dos membros. Então, são sinais de alerta que você deve correr para o hospital pela possibilidade de, fazendo tomografia, não tendo sangramento, ele vai ser submetido a um tratamento trombolítico. Então, esses são os sinais que podem aparecer, né? Alteração como cognitiva e motora. E como é que você vai prevenir, né? A gente falou aqui que a prevenção dos fatores de risco da aterosclerose, o cuidado com a obesidade, a hipertensão, a abstinência do fumo, o controle de colesterol, o controle de triglicéride, o controle de todos os fatores de risco para a aterosclerose são importantes para você prevenir, né? Eu lembrei de outra coisa em relação, voltando para a atividade física. Importante é o alongamento que você faz antes de qualquer atividade física e alongamento depois. Isso eu aprendi com o ortopedista, tá? Você fazer alongamento antes, fazer a sua atividade física preferida e o alongamento depois é fundamental para você manter
a saúde dos seus ligamentos, da parte muscular dos seus ligamentos. Não sei se eu responder a sua pergunta em relação à prevenção. Ok? Obrigado. Complementando essa parte de prevenção, o que acontecer, eu queria chamar a Ana para conversar um pouco com a gente também. Quais seriam esses sinais de uma perda auditiva? Né? Principalmente a pessoa na terceira idade, acho que essa perda ela vai acontecendo tão lentamente que a pessoa acaba não sentindo que ela perdeu, ela está deixando de ouvir. Então, assim, existem alguns sinais claros que a gente mesmo consiga notar, ou a família começa a chamar a atenção, parece que você não está ouvindo direito, que seja um momento que a gente deve procurar lá o otocentro para fazer uma avaliação, uma audiometria, né, tentar buscar essa informação do que a gente está perdendo e até a necessidade de um aparelho. Quando um aparelho auditivo é necessário, né, quando a gente pode estar conversando e entendendo esse tipo de problema. O auditivo ele é esquecido, né? Porque o visual a gente já consegue ir atrás mais rápido, né? Auditivamente a gente começa a perceber queixas das pessoas que perguntam muito, pede para repetir, né? Fala alguma coisa, ela fala, aí a gente já começa, nesse primeiro momento, a perceber que a pessoa tem perda no agudo. Então, a gente tem um audiograma que a gente avalia as frequências auditivas. Se a gente tem uma perda auditiva nos agudos, a gente vai começar a ter perda de entendimento de fala. Então, a maioria que as pessoas falam, eu escuto super bem, mas eu não entendo o que as pessoas falam. É nesse momento que a gente precisa avaliar para ver se ele já está começando com uma perda auditiva nos agudos. Essa pessoa, quando ela está no lugar que tem muito barulho, num shopping, num restaurante, ela não consegue conversar com a pessoa que está do lado dela. É nesse momento que a gente tem que ter a atenção, a atenção auditiva e a separação auditiva, para separar o ruído da fala de quem a gente está próximo. É nisso que começa a ter as primeiras queixas auditivas. Então, geralmente, com 50 a mais, a gente vai ter um declínio auditivo igual a gente tem do visual, que a gente já começa a colocar o papel mais para frente. O auditivamente é o agudo. Então, todo mundo está propenso a ter uma perda auditiva. A gente precisa sempre fazer prevenção primeiramente, fazer um audiograma, uma avaliação auditiva. Você usa óculos, doutor? Quando foi a última vez que você fez uma audiometria? Nunca fiz. Tá vendo? Então, assim, por que a gente cuida de tudo e a gente esquece do ouvido? Quando que ele vai ter? Quando que ele vai procurar uma avaliação auditiva? Quando ele tiver com uma queixa perguntando muito por quê, e quem vai questionar muito é a família. Ele está levantando muito a televisão. Eu não estou aguentando ficar do lado dele, que a televisão está alta demais. Ou a minha mãe estava aqui comigo, conversando com a minha tia, e, de repente, ela sumiu. Por que ela sumiu? Porque ela não estava conseguindo escutar 3 pessoas. O que vai começar a fazer? Isolamento social. Ela não quer mais participar das reuniões familiares, ela come, vai para o quarto, porque ela não consegue entender o que a pessoa está falando. Então, isso é preocupante. Qualidade de vida é estar todo mundo junto, é estar participando. E isso a gente vê muito em queixa de família. É a mãe é a filha que levou a mãe para poder fazer o exame porque a mãe não está escutando. E para aceitar isso também é difícil, porque antigamente os aparelhos auditivos eram enormes. Tinha gente, a gente fala muito assim também. A pessoa que tem perda auditiva ela é muito mais visível do que a pessoa que usa aparelho auditivo. Se eu uso um aparelho auditivo, ninguém vai perceber que eu estou com falta de audição, porque eu não vou perguntar, eu não vou pedir para ele falar mais alto, não vou pedir para ele repetir. Quem não usa aparelho auditivo está o tempo todo com essa queixa. Então, eu já vou, na hora, ver que ele não escuta. E aí começa aquele negócio, eu não vou mais conversar com essa pessoa porque ele não entende o que eu falo. E aí já começa a ficar ruim para a pessoa, né? Então, a gente precisa muito ter atenção nisso.
né? Acho que seriam essas queixas principais que aparecem. Uma dúvida minha. Existem diferenças entre aparelhos auditivos para melhorar um tipo de som ou alguma coisa? Ele só amplifica volume? Ele tem essa diversidade de mudar, como você falou, tons mais agudos, mais graves? Isso tudo é mensurado? É feito um aparelho específico para cada tipo de doença? Ou é uma coisa que... Como é esse ajuste do aparelho? A gente se baseia muito no exame de audição, né? Audiometria. Tem gente que tem perda só de um lado, vai usar aparelho auditivo só de um lado. Tem pessoas que têm perda auditiva só no grave. Então, eu vou me limitar dentro do exame auditivo dele. Então, existe aparelho pequeno, que são para perdas leves, existem aparelhos grandes, que são para perdas profundas, e existe, hoje, até o implante coclear, quando você não escuta mais nada, quando o aparelho auditivo já não te ajuda, e a gente vai para a parte de implante coclear. Hoje, na faixa etária de idosos, a gente tem bastante pacientes que o aparelho auditivo já deu tanta perda que não está resolvendo, que a gente já vai indicar a parte de implante coclear. Então, o aparelho auditivo em si vai se limitar muito pelo exame, pelo tipo de perda. Eu tenho pequeno, eu tenho grande, vai se basear ali na minha configuração auditiva. Os aparelhos eles são ajustados dentro de um software. Hoje a gente consegue fazer teste com o aparelho auditivo, a gente deixa o paciente alguns dias com o aparelho para ele ver a qualidade de vida que mudou dentro de casa. Eu costumo, geralmente, levar meus pacientes para fazer teste na rua, porque eles chegam, eles não estão percebendo nem, às vezes, o barulho do passarinho cantando na rua, carro passando na rua, ou então, às vezes, até passar a mão no cabelo. Tem gente que passa a mão no cabelo e não escuta. A hora que liga o aparelho auditivo, nossa, mas está fazendo um barulho aqui que já tinha esquecido. Então, a nossa memória auditiva fica muito defasada também. Então, precisa, sim, procurar quando tiver dificuldade. E existe diferentes tipos de modelo de aparelho de acordo com o meu grau de audição. Alguma outra pergunta da plateia? Meu nome é Sandra. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Ana. A perda de audição está ligada à idade ou tem alguma doença que pode provocar essa perda? Os dois. A gente tem fatores de idade envolvido e tem também fatores de remédios, medicamentos, né? Excesso de barulho. Acho que seria isso. Mas eu respondi essa pergunta. Boa tarde. Meu nome é Kátia Sugueta. Eu gostaria de saber se o SUS ajuda com algum aparelho ou fornece, qual tipo de aparelho. Aqui em Londrina, a gente tem o Willis, que é onde o SUS está atuando na parte de aparelho auditivo. Infelizmente, a fila é grande, né? Que a gente perde um pouco de tempo aí na reabilitação auditiva do paciente, porque perde, com esse tempo, a gente fica muito limitado na parte de memória auditiva, né? Então, às vezes, procurar um centro auditivo no sentido de fazer um crédito de financiamento ajuda também, pelo fato da demora do SUS. Mas existe um centro, o Willis atende hoje em Londrina e faz os exames e também o acompanhamento com aparelhos auditivos. O que limita um pouco, às vezes, também são os ajustes, que às vezes as pessoas vão fazer ajustes de 6 em 6 meses em aparelhos auditivos, que às vezes no centro auditivo particular a gente consegue fazer a cada 2, 3 dias. Então tem que levar em consideração tudo isso para poder ver o que é mais fácil para o paciente. Acho que a gente conversou bastante em relação à prevenção, o exercício de alta demanda, de baixa demanda, o impacto.
Acho que complementando o exercício de grande impacto, acho que todos falaram o impacto muito grande, prejudica a articulação, tudo. Eu acho que antes de um exercício de alta demanda, a gente fala muito da doença da osteoporose, da doença do osso, mas a gente fala muito pouco do quê? Da perda de massa muscular. Eu acho que a perda de massa muscular é um problema tão grave quanto a osteoporose, se não for pior. A gente não cai porque o osso quebra, a gente cai porque o músculo é fraco e depois da queda o osso quebra. Então, o exercício também vai fazer isso. Ele vai auxiliar tanto na parte cardiorrespiratória, cardiovascular, evitar os infartos, os AVCs, mas ele vai fortalecer o nosso músculo. E a musculatura é o que nos mantém em pé. O nosso osso não anda sozinho. Eu brinco com os pacientes. O esqueleto só anda sozinho no desenho do He-Man. O nosso corpo depende do músculo. E manter uma musculatura forte, com exercício, com alongamento, isso depende muito do quê? Da nossa qualidade de vida, da nossa musculatura, do nosso exercício, seja numa musculação, seja numa caminhada, na hidroginástica, numa natação. Em qualquer atividade, a gente vai fazer um pouco de exercício, isso sempre vai ser benéfico. Né? Como eu comentei um pouco mais cedo, o melhor exercício é aquele que a gente faz, não é aquele que alguém acha que é bom. Então, eu acho que isso é importante a gente colocar. Eu acho que todos os temas, os assuntos que foram colocados aqui são super pertinentes. Ajudou a gente a esclarecer algumas dúvidas, melhorar o nosso cuidado, abrir os novos horizontes, trazer esse cuidado para a nossa vida. Né? Não sei se todos fazem, mas quem não faz atividade física, com certeza vai começar a pensar nisso. E eu acho que não tem um momento, não tem uma idade. Não se começa exercício com 10, com 15, com 20, com 30. Não existe uma idade própria. Se eu nunca fiz atividade física e eu tenho 70 anos, ainda é hora de começar. Eu acho que qualquer momento que a gente comece é melhor do que não fazer. Eu agradeço, em nome de todos na mesa, a presença de todos vocês. Agradecemos novamente à comissão organizadora. Acho que podemos encerrar.